Oi, povo bonito, povo cheiroso, aqui é a Mirella, professora de matemática. Espero que vocês não tenham esquecido ainda, né? Nesse isolamento, já esqueceram até o nome de vocês, tenho certeza. Então, já lavaram as mãos? Estão ficando quietinhos em casa? Por favor, cuidem da saúde de vocês, tudo bem? Mas, nesse tempinho que vocês estão em casa, a gente ainda assim vai estudar um pouquinho. Então, a gente vai começar agora pelos nossos números inteiros. E eles surgiram a partir da nossa dúvida de como representar uma dívida ou uma temperatura muito baixa. Por exemplo, vocês iam lá no tio da vendinha e falavam assim: poxa, tio, eu esqueci o dinheiro em casa, será que eu posso ficar te devendo? Aí ele falava: pode, claro, mas como é que ele ia representar isso lá naquele caderninho dele? Como é que ele ia representar que você ficou devendo? Ele precisava de um número que representasse essa dívida. Ou então, se você vai para um lugar muito frio, muito frio, muito frio, que a temperatura está abaixo de zero, como é que a gente vai representar isso? Foi aí que surgiu os nossos números inteiros. Eles são representados pela letrinha Z. Não me lembro agora qual era o nome, mas eu vou lembrar e vou colocar pra vocês. Do porquê do Z, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora. Eu não vou aparecer sempre no vídeo, tá? Eu vou aparecer um pouquinho no vídeo e o restante vai aparecer o caderno. Por quê? Eu não tenho quadro em casa, então tô fazendo tudo no caderno e gravando pra vocês, tá? Então fiquem de olho. Vou sempre dar uma pausinha pra vocês tirarem um print ou darem uma pausa e copiarem no caderno os pontos importantes que vocês acharem que é relevante pra vocês e que vai ajudar vocês a estudarem mais. Então, já volto. Então, a partir daí, dessas dúvidas, como eu representaria dívida, ou como eu representaria temperatura, surgiu os números inteiros. Lá na nossa reta numérica, a gente tinha os números naturais, que eram de 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito, e agora com os números inteiros, a gente vai ter os números negativos à nossa esquerda. Então, vamos ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim até o infinito. Como eu disse antes, ele é representado pela letrinha Z, e a gente tem algumas modificaçõezinhas agora quando a gente vai fazer adição e subtração. Vamos começar pela adição. Adição, eu gosto muito de falar de dinheiro. Por exemplo, eu tenho 20 reais e eu fui lá e paguei menos 3 reais. Ou seja, na adição, a gente meio que subtrai, porque eu tenho dinheiro e eu tenho uma dívida. Então, 20 mais menos 3, então ficaria 20 menos 3. 20 menos 3, todo mundo sabe que é 17. Então, aqui ficaria o nosso 17. Agora, aqui. Por exemplo, eu tenho o menos 15 mais o menos 5. Percebem que são duas dívidas? Então, se eu tenho duas dívidas, o que eu vou fazer? Eu vou somar as minhas dívidas. Então, eu vou continuar com um sinalzinho negativo, porque eu estou somando dívida. Então, vai ficar menos. E 15 mais o 5 vai ficar 20. Ou seja, se eu tenho sinais diferentes, eu vou conservar o sinal do maior. Aqui, no caso, o sinal do maior número é o do 20, ele é positivo. Lembrando que o positivo a gente normalmente não coloca o mais ali. Porém, eu vou colocar aqui para vocês porque ajuda. Então, não colocamos, mas aqui, quando a gente está trabalhando números inteiros, é bom colocar para vocês não confundirem. Então, quando eu tenho números de sinais diferentes, ou seja, o mais 20 e o menos 3, a gente vai deixar o sinal do maior número. E aí, a gente vai olhar para ele e vai falar assim: poxa, eu tenho 20 reais, mas eu tô devendo 3 reais pro tio da lanchonete. E aí, 20 menos 3, tenho 17, vai me sobrar 17 reais de troco. Aqui, no caso, é como se você tivesse duas dívidas. Por exemplo, você tá devendo 15 reais lá no tio do lanche. Foi lá e fez mais uma dívida de 5 reais. Ou seja, você vai conservar o sinal, que é o 20, ou que é o negativo, e vai somar as suas dívidas, ou seja, 15 mais 5, que é igual a 20. Aqui eu tenho menos 20 e tenho mais 10. Opa! Então, eu tô devendo, fui lá e paguei 10. Calma, então eu ainda vou continuar devendo. Vou continuar devendo quanto? 10. Consegue entender como fica mais fácil quando a gente pensa em dívida? Por exemplo, a gente pode lembrar que o sinal do maior é conservado, porque isso vale para todos, tanto para positivo quanto para negativo. Ou seja, o sinal do maior aqui é o 20 é o maior número, e ele é negativo. Então, a gente conserva o sinal e depois subtrai os expoentes. No caso aqui, o 20 menos o 10, que vai dar 10.
Ou a gente pode pensar em dívida. Tô devendo 20, fui lá e paguei 10. Opa, ainda tô devendo 10 reais. Tudo bem, meus amores? Na subtração, o que acontece é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Opa, vamos tentar parar a câmera. Vamos lá. Quando a gente coloca entre parênteses assim, esse parênteses faz uma coisa bem legal com o nosso número. Por exemplo, eu tenho menos 15 menos o 5. O 5, como eu não coloquei sinal aqui, ele é positivo. Porém, esse menos aqui de fora, o que ele faz com o nosso número? Ele modifica o sinal dele. Então, o que vai acontecer? Ao invés de 15 menos 5, menos 15 menos 5, a gente vai ter menos 15 menos 5. Então, a gente vai estar somando a dívida. Espera um pouquinho que eu já volto. O parênteses, ele muda o sinal de quem está dentro do parênteses, tudo bem? Beleza. Passando isso, a gente tem algumas propriedades. As propriedades da adição... Vamos lá, tentar arrumar aqui. Vamos lá. As propriedades da adição. Nós vamos ter a comutativa, ou seja, a ordem do fator não altera o meu produto. Menos 3 mais 7 é igual a 4. E mais 7 mais o menos 3 continua sendo 4. Ou seja, não importa a ordem que eu coloque, o resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Isso é a propriedade associativa, ou comutativa, perdão. A propriedade associativa, ela diz o seguinte, que tanto faz eu pegar e somar esses dois aqui primeiro, ou somar esses dois aqui. O final, meu resultado sempre vai ser o mesmo, nesse caso aqui, o zero. O elemento neutro, ou seja, o elemento neutro é aquele número que a gente soma e continua sendo o próprio número. Ou seja, no caso da adição, é o zero. Menos 3 mais 0 continua sendo menos 3. Então, nesse caso aqui, o nosso elemento neutro da adição é o zero. Elemento oposto. Agora, no conjunto dos números inteiros, a gente tem o que a gente chama de elemento oposto. O que é o nosso elemento oposto? Ele é oposto na reta numérica ao nosso número. Ou seja, ele tem a mesma quantidade de casinhas em relação a outro número. Como assim, professora? Por exemplo, o menos 5 e o mais 5, eles são opostos. Porque se eu somar menos 5 mais 5, eu vou ter 0. Ou seja, eles estão equidistantes ou na mesma distância da nossa reta numérica. Vamos voltar aqui para a reta numérica. Opa, chegamos aqui. Se eu pedir para vocês quem é o oposto ou simétrico do 3, vai ser sempre o menos 3. Porque se a gente contar aqui, ó, do 0 até o 3, eu tenho 1, 2, 3 casinhas. E se eu contar do 0 até o menos 3, eu tenho 1, 2, 3 casinhas. Então, eles são simétricos, ou seja, a mesma distância do nosso ponto de encontro, que é o nosso ponto de origem, perdão, até o nosso número. Isso são os nossos elementos opostos. Então, toda vez que eu falar para vocês, dê o elemento oposto de 4, vai ser o menos 4. De 10 mil, vai ser o menos 10 mil, tudo bem? Voltando para lá, temos a propriedade do fechamento, que ele fala o seguinte, que a soma de dois números que estão nos nossos números inteiros é sempre um número existente nos inteiros. Como assim, professora? Se eu pegar o 2 e colocar o menos 2, vai dar igual a 0. 0 é um número inteiro? É. Se eu pegar o 10 e colocar menos 7... menos 12, eu vou ter o menos 2. O menos 2 está dentro dos números inteiros? Tá. Então, eles sempre vão estar dentro dos nossos números inteiros, não importa a distância, tudo bem? Então, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Um beijo. Tchau!